Fala aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui um vídeo para vocês, um mini documentário, né, sobre quem são os Illuminati, né? Tem gente que fala que isso é palhaçada, que isso é teoria da conspiração e tal. Realmente é o que eu, para não falar uma palavra de baixo calão para quem diz isso, eu vou dizer para você, quem fala que isso é teoria da conspiração é preguiçoso. Eu creio que seja um adjetivo bonzinho, né? Chamar de preguiçoso, se você acha que isso aqui é palhaçada. Por quê? Aqui a gente está no Wikipedia, tá? Mas não importa onde a gente está, o que importa são os links externos e a bibliografia, tá? Aqui a gente tem 36 itens na bibliografia. Então, se você quiser saber de onde essas informações são retiradas, aqui estão todos os livros. Ó. Richard van Dumen, The Society of Enlightenment. René Le Forestier, L'Illuminé de Bavière, La Franc-Maçonnerie Allemande. Então, tá tudo aqui. Agora, se você não sabe ler inglês nem francês, aí você bota no tradutor aí. Beleza? Porque aí tem gente que fala, mas você está usando suas fontes do Wikipedia. Não importa, querido. Eu posso estar usando até Danielpedia, Mamãe Sou Fortepédia. A grande questão são as referências, tá? Então, as referências estão todas aqui. Os Illuminati, então, eles vêm de uma organização criada na Bavária por Adam Weishaupt. Agora, quem é esse cara? Adam Weishaupt, ele foi um jesuíta e ele era professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, que na Bavária, que depois ia virar Alemanha. Naquela época não era a Alemanha ainda, né? E eles foram fundados no dia 1º de maio de 1776. Engraçado que é exatamente a data que tem no verso do selo americano, né? Se você pega aqui esse desenho que todo mundo conhece, né? Annuit Coeptis Novus Ordens Seclorum, 1976. Está aqui em Romanos, né? Por quê? Porque no dia 1º de maio de 1776, ano de início da nova ordem mundial. Nesse ano aqui foram fundados os Illuminati na Bavária, tá? 1º de maio de 1776, tá bom? Então, o Adam Weishaupt, que era professor de Direito Canônico e Filosofia Prática na Universidade de Ingolstadt, ele era a instituição controlada pelos jesuítas, obviamente. Então, qual é a ideia dele, né? Aqui vai ter toda a explicação, tá certo? Tem os documentos aqui, tem um documento alemão com a coruja de Minerva e tal. Então, qual é a ideia desse cara? Esse cara teve a ideia de criar uma super ordem maçônica, né? Inspirada em alguns princípios maçônicos e da Revolução Francesa, para acabar com o Ancien Régime, o antigo regime, que é as monarquias europeias, e criar uma nova ordem mundial. Está aqui, New World Order, né? Uma nova ordem mundial. E aí a galera fala assim, pô, mas, né? Qual é o vínculo desses caras com os jesuítas? Aí a gente tem que falar dos alumbrados, né? Illuminati significa os iluminados, é o plural de illuminatus, que significa o iluminado. Então, os alumbrados foi um movimento religioso espanhol do século XVI, na forma de uma seita mística, foi perseguido, considerada herética, relacionada ao protestantismo, originou-se em pequena cidade da região central de Castela em torno de 1511. Tá? Os Illuminati foram fundados em 1776, mais de 200 anos depois. Os alumbrados podem ser incluídos dentro de uma corrente de misticismo similar, né, desenvolvida na Europa no século XVI e XVII, denominada Iluminismo, que não deve ser confundido com a seita bavária Illuminati, naturalmente com o Iluminismo, né? Tá falando para não confundir. Porém, o que a gente tem de constatação aqui é o seguinte: vocês sabem que quem fundou a Ordem dos Jesuítas foi Íñigo López, que é vulgarmente conhecido como Inácio de Loyola. Inácio de Loyola estudava em Salamanca em 1527, foi submetido a uma comissão eclesiástica por uma acusação de simpatia com os alumbrados, mas escapou com uma advertência. Ou seja, Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, era membro dos alumbrados. E o que significa os alumbrados? Os iluminados.
Então, o fundador dos jesuítas participava de uma ordem secreta mística chamada os Iluminados, e depois um jesuíta chamado Adam Weishaupt cria a Sociedade dos Illuminati, os Iluminados. Nenhuma coincidência, tá? Agora a gente tem, para entender as origens históricas disso, os Illuminati eles têm uma grande influência da Ordem dos Assassinos, né? Quem conhece a saga Assassin's Creed conhece muito bem o que eu estou falando. A Ordem dos Assassinos foi uma seita fundada no século XI por Hassan ibn Sabah, conhecido como o Velho da Montanha, tá? Então essa ordem secreta aqui, satânica, que foi fundada por esse Hassan ibn Sabah, ela influenciou as cruzadas, né? Os cruzados eles foram tentar reconquistar a Terra Prometida, tiveram contato com os assassinos e deles receberam todo o conhecimento dos mistérios antigos, tá? Dentre eles a adoração ao Baphomet, né? O Baphomet é um termo originalmente usado para descrever uma divindade supostamente adorada pelos cavaleiros templários, ou seja, aqueles que foram para a Terra Prometida tiveram que lutar contra os assassinos para reconquistar Jerusalém, e deles aprenderam todos esse misticismo antigo, tá? Posteriormente, comparado a tradições místicas ocultas desiguais, ele apareceu a Maomé, mas depois apareceu com o termo para o ídolo pagão em transcrições de julgamento. Então, essa influência aqui dos assassinos passou para os templários, e dos templários evoluiu, foi para os jesuítas, Inácio de Loyola, Los Alumbrados, dos Alumbrados chegou aos Iluminados. Agora, qual é o conhecimento que os assassinos passaram para os templários que chegaram aos Iluminados? Principalmente os mistérios de Eleusis, né? Os mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação ao culto às deusas Deméter e Perséfone, que celebravam em Eleusis, localizado na Grécia, próximo a Atenas. Esses mitos e mistérios transferiram para o Império Romano, e sinais dele podem ser notados em práticas iniciáticas modernas, práticas iniciáticas. Aí a gente vai pensar, onde tem rito de iniciação? Sociedade secreta. Que tipo de sociedade secreta? Antiga e mística Ordem Rosa Cruz, maçonaria e por aí vai. Os ritos e crenças eram guardados em segredo, só transmitidos aos novos iniciados, tá? Isso aqui era tudo culto satânico, tá? Dos mistérios de Eleusis. Então, os mistérios de Eleusis passaram para os assassinos, dos assassinos aos templários, dos templários aos alumbrados, dos alumbrados aos Illuminati e aos jesuítas. Além dos mistérios de Eleusis, eles também ensinaram para os templários os mistérios dionísicos, né? Que eram ritos religiosos dedicados a Dionísio, destacavam-se eles cultos que contradiziam e ultrapassavam a ordem social. Ou seja, o que significa isso? Contradizer e ultrapassar a ordem social. Eles estão cometendo crimes e abominações, tá certo? Orgias, assassinatos, sacrifícios humanos. Ao contrário dos outros deuses que cumpriam o papel de reforçar e sacralizar os valores da cidade grega. Nos rituais de Dionísio, o devoto experienciava a alteridade, ou seja, o contato com a figura do outro, encontrando dentro de si, através do transe, uma expressão que divergia da experiência cotidiana e ordinária. Aqui você pensa o alter ego, né? A alteridade, alter ego dessas celebridades como Britney Spears, que tem 4 personalidades múltiplas morando dentro dela lá, para nós demônios, né? Na experiência dionísica, o aspecto dual, masculino e feminino, selvagem e civilizado, que confere racionalidade, coerência à realidade consensual, se desfaz, os opostos se fundem, e assim também o homem funde-se aos deuses e à natureza. Aí a gente pensa muito na figura do Baphomet, né, que é andrógeno, né, masculino e feminino ao mesmo tempo. Aqui ele está um pouco sem seio, mas ele é representado com seios femininos, tá? Então a união dos opostos e tal. Então, os mistérios de Eleusis e os mistérios dionísicos são grande parte do arcabouço teórico que compõe o pensamento dos Illuminati, né? Além disso, eles aprenderam também a geometria sagrada, e a geometria sagrada ela tem a importante função de utilizar formas geométricas para atrair demônios e abrir portais espirituais. Isso é o que a maçonaria aprendeu a fazer com muita expertise, né? Porque eles eram os construtores antigos, tá certo? Eles que construíam os templos, né? E se a gente antigamente tinha também os construtores dionísicos, né? E é a mesma coisa, tá certo? Né? Grande parte dos construtores da antiguidade também eram
eram bruxos e eles eram considerados os artífices dionísicos, tá certo? Então a geometria sagrada também opera grande parte ali, daí os quadros compasso, né, e toda a questão da pedra polida, deles serem os construtores, né? Mas a Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina. Ou seja, a pedra que é Jesus, que foi rejeitada pelos construtores, os membros dessas ordens secretas, veio se tornar a principal pedra de construção. Então, não deu certo o planinho. Isso vai se difundir com Albert Pike, né? Albert Pike foi advogado militar, maçom, escritor americano, né? Herói da guerra americana, e foi um dos controladores dos Illuminati após a morte de Adam Weishaupt, tá? Depois que Adam Weishaupt sai de cena, Albert Pike entra na cena como líder mundial dos Illuminati, que tem nada mais nada menos como objetivo de implantação de uma nova ordem anticristã global. Isso está escrito com muita clareza nas pedras guias da Geórgia. Isso nos Estados Unidos. Quem controlava essa organização depois do Adam Weishaupt, quando Adam Weishaupt deixou a cena, quem entra na Europa é Giuseppe Mazzini. E Mazzini além de ser político maçom revolucionário da unificação italiana, né, tornou-se membro dos Carbonários e tal, ele também era o chefe dos Illuminati ali na Europa, e a gente sabe que maçonaria e Illuminati na Itália é muito forte. Então, ele se torna o chefe e essa ordem vai continuando até hoje. Eu não quero fazer um vídeo muito extenso, por isso eu já quero falar com vocês agora. Se você me perguntar, mas isso existe hoje ainda? Não dessa forma idêntica como os Illuminati da Bavária. Pode ser que existam ainda. Agora, o que continuou essa tradição foi a Ordo Templi Orientis, tá? É uma organização secreta e ela continua o trabalho, né, dos Illuminati com esse propósito de transformação da realidade global. Originalmente começou na Alemanha e na Áustria entre 1895 e 1906. Aparentemente seu fundador é Karl Kellner, provavelmente com alemão seria com K, um industrialista austríaco famoso. Depois, Theodor Heuss, ele colaborou com Kellner, criando a Ordo Templi Orientis, tá? E aí depois essa organização foi se espalhando por irmandade na França, Dinamarca, Suíça, Estados Unidos e Áustria, e foi prosperando até que Aleister Crowley tomou conta da organização e tornou ela a sociedade secreta favorita das celebridades. Para isso basta você lembrar da presença do Crowley não só nas músicas dos Rolling Stones, mas também na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Aí se você der uma olhada na hierarquia, né, da Ordo Templi Orientis, a gente vai ver algumas coisas interessantes, né? Se a gente pega na tríade hermética, a partir do 8º grau, você vai ver que o nome desse grau é o Perfeito Pontífice dos Illuminati. Depois é Pópito dos Illuminati, tá certo? E aí, né, se você for olhando as hierarquias com calma, você vai ver que esse nome Illuminati ele é super frequente, né? Aparece toda hora. E então, se a gente pensa em termos de existem Illuminatis ainda hoje, sim, os Illuminati mais famosos que a gente pode citar é a Ordo Templi Orientis, que tem também nos seus próprios graus o nome Illuminati ali aparecendo. Além disso, se a gente pensa em outras ordens mais recentes, né? Você vê que no Organismo Internacional da Ordo Templi Orientis tem o Secreto Areópago dos Illuminati, tá certo? Que é um grupo de líderes, um corpo governante, tá certo? O Secreto Areópago dos Illuminati, composto por aqueles que atingiram o 8º grau e tem autoridade para reverter as decisões do Grande Tribunal. Ou seja, o Grande Tribunal da Ordo Templi Orientis é controlado pelo Areópago Secreto dos Illuminati. Então, o cara fala que isso não existe, ele é preguiçoso.
Além disso, tem o IoT, que é os Illuminates of Thanateros, né? E aqui eu estou tirando da própria Wikipédia, né? Não estou entrando em nenhum site. Então, é mais uma ordem de hoje que conserva a tradição dos Illuminati, e essa ordem está presente no Brasil também, assim como a Ordem do Templo Oriente atua também fortemente na área cultural, nas artes, música, literatura e por aí vai. Tá certo, galera? Esse foi um breve resumo sobre os Illuminati. Eles existem ainda, são satanistas anticristãos que querem destruir a cultura cristã, tirar Jesus da história e trazer uma nova ordem mundial. Se você gostou do vídeo, curte o canal, espalhe esse vídeo. Eu não posso terminar esse vídeo sem convidá-los a participarem do nosso crowdfunding de Kelev, Caçador Gigante, a nossa primeira história em quadrinho do Cristão Geek, uma história que vai revolucionar, olha só o nível das imagens, vai revolucionar o mercado, vai trazer uma outra leitura da Bíblia. Nossa ideia é fazer com que as pessoas olhem a Bíblia com outros olhos, vejam a Bíblia como um livro maravilhoso, que é novo, que é instigante, que é sensacional. A gente está com 82% da meta para bater, ainda falta ainda, então contamos encarecidamente com a colaboração de vocês, tá certo? Valeu, galera, tenham uma excelente semana, fiquem na paz, e examinar todas as coisas e retende o que é bom. Um grande abraço.